Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês uma reflexão da palavra de Deus naquele texto que nós conhecemos como a libertação do endemoniado gadareno. Esse texto pode ser lido na íntegra nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, a partir do capítulo 8, versículo 28, Marcos, a partir do capítulo 5, versículo 1, Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 26. Para nossa reflexão, eu quero usar apenas dois versículos. Lucas 8, 28, que diz que aquele homem estava possesso de demônios e que há muito tempo não se vestia e nem habitava em casa alguma, porém vivia entre os sepulcros. Marcos capítulo 5, versículo 5 diz que este homem andava de dia e de noite clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Pegando esse texto, eu gostaria de destacar 4 ações terríveis do maligno na vida deste homem. Primeiro, possessão, escravidão. Essa é a primeira terrível ação do diabo na vida deste homem. Os evangelhos sinóticos narram esse fato. O homem estava possuído, era um escravo do maligno. O caso não era simples, porque a Bíblia diz que tentaram ajudar muitas vezes aquele homem, e todas as vezes que ele era lançado na prisão, ele quebrava as cadeias e os grilhões. Só para termos ideia da gravidade do problema, a Bíblia revela que esse homem era habitado por uma legião de demônios. E isso significa que pelo menos 6.000 demônios habitavam dentro desse homem, podendo ser mais. Logo, nós chegamos à conclusão de que o maligno transformou esse homem em um inferno ambulante, cheio de muitos demônios. Ah, como é triste essa ação terrível do diabo na vida de um homem. E essa é a primeira ação que eu destaco: a possessão e a escravidão. Segunda ação terrível do diabo é arrancar o homem da sua família. O texto diz que há muito tempo aquele homem não se vestia e não habitava em casa alguma. É claro, o maligno vem para matar, roubar e destruir. Ele tem prazer no sofrimento dos outros. Ele tem prazer na dor das famílias. Imagine comigo, se este homem é um pai de família, imagine como estava o coração da esposa em casa, como estava o coração dos filhos em casa. Mas se esse homem não era um pai de família, vamos pensar que ele era apenas um filho. Imagine como estava o coração da mãe, o coração do pai, dos irmãos. Era terrível o que estava acontecendo. O maligno sempre lutou para ferir as famílias, e ele tem agido fortemente no seio de tantas famílias, e a gente precisa combater com o poder do Evangelho. Terceira ação terrível do maligno na vida deste homem foi arrancar esse homem da sociedade. O Evangelho diz que ele vivia entre os sepulcros e pelas montanhas, gritando e ferindo-se com pedras. O maligno transformou aquele homem no terror da região de Gadara, deformou a sua imagem, arrancando o homem do convívio social, fazendo-o viver entre os mortos. Fez com que ele desprezasse a vida e apreciasse a morte. Oh, como é triste a ação do maligno na vida de um homem quando ele arranca-o do convívio social. Mas para finalizar, eu gostaria de destacar a última ação terrível do maligno na vida deste homem. Ele foi arrancado de si mesmo. O maligno não se satisfez em apenas possuir a vida do homem, não se satisfez em arrancar o homem da sua família,
e não se satisfez em arrancar o homem da sociedade. Como se tudo isso fosse pouco, o maligno arrancou o homem dele mesmo, arrancou as suas faculdades mentais. Ele agora não tinha sonho e não tinha esperança. Ele não vivia entre os vivos, ele estava entre os mortos. O maligno fere a família, fere a sociedade e fere o indivíduo. Para um homem que está nesse estado, só o Senhor Jesus pode libertá-lo. Só o poder do Evangelho pode transformá-lo. E é isso que nós veremos numa próxima postagem. Veremos mais adiante sobre a ação do nosso Senhor Jesus na vida deste homem.